Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, meus queridos, vamos dar continuidade então, à nossa reflexão, nosso estudo sobre família. Estamos abordando hoje o 10º tema, nessa dinâmica familiar. E o tema de hoje é estabelecendo a dependência e alvos adequados. E eu quero começar com um texto bíblico, para que a gente tenha aqui uma referência bíblica no início dessa reflexão, dessa aula, que está em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versos 17 e 18. Nessa versão que eu tenho diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Então, a partir desse texto, nós vamos extrair aqui uma reflexão sobre a questão de prioridades na nossa vida, de metas, objetivos e propósitos que temos que ter essa dinâmica familiar. Se o seu alvo é nada, então você vai alcançar, bem provável. Para ser uma família assim, realmente bíblica, nós precisamos estabelecer nossos objetivos, que devem ser levados em conta em todas as suas decisões ou as nossas decisões em conjunto. Ou seja, quando nós estabelecemos uma meta, um objetivo, um propósito de vida, tudo que vai surgindo ao longo da vida, a gente vai adequando tudo isso ao objetivo que foi proposto, a proposta que foi feita de família. Então surgem diversas oportunidades, situações que nós temos que tomar decisões, o que fazer, por onde ir, quando ir, quando fazer, enfim. E se nós temos um alvo bem definido, então tudo isso vai ter que ser sempre adequado para que aquele objetivo não seja perdido, para que seja alcançado aquele alvo. Em um mundo que apresenta, ou que se apresenta hostil aos padrões bíblicos para o casamento e vida familiar, temos que estar sempre conscientes das forças externas ameaçarem destruir a estrutura familiar. Portanto, temos que estar focados sempre na direção correta. Então, jamais perdermos o objetivo que nós estabelecemos. Este mundo, ele é inclinado, todo o sistema mundano. Quando a gente fala de mundo, nós estamos falando de toda a sociedade sem Deus, de toda a proposta sem Deus, de tudo que é estabelecido, que de alguma maneira tire as pessoas de um propósito de viver para a glória de Deus, como Deus estabeleceu. Então, as forças externas, a cultura, toda a política, as leis, tudo que envolve a vida social e o mundo em si, as estruturas, elas, na verdade, são revoltas contra Deus em grande parte. Naquilo que não é claro, nós contribuímos, inclusive, mas naquilo que identificamos, discernimos, que é uma rebelião contra Deus, é isso que a gente precisa identificar para que a gente não perca o nosso alvo, para que a gente não seja influenciado, para que nós não possamos ser levados, como a Bíblia diz, no curso deste mundo, como éramos antes de servirmos a Cristo. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, por exemplo. Estabelecendo, e aí o texto vai falando sobre como lidar com finanças, com dinheiro e com bens materiais, enfim. E aí a gente precisa estabelecer uma perspectiva correta, com relação ao dinheiro. O dinheiro é algo que afeta demais, a dinâmica familiar, as relações, na verdade. Não é o dinheiro em si, como o próprio Paulo diz aqui para Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz, a causa
de todos os males, é o apego excessivo ao dinheiro, né? E aí quem tem esse apego excessivo ao dinheiro vai, na verdade, viver em função do dinheiro, em detrimento das relações, em detrimento da sua família, em detrimento do seu casamento, da criação dos filhos, enfim, vive-se em função do dinheiro. Então é por isso que é um ponto fundamental que a gente aborde aqui. Um dos principais, e também né, um dos principais motivos dos fracassos no casamento e vida familiar são questões envolvendo dinheiro. Vivemos em um mundo cada vez mais materialista, né? Embora seja falso pensar que podemos viver sem preocupações e pressões relacionadas ao dinheiro e coisas materiais, é possível encontrar perspectiva bíblica sobre essas questões. Então, assim, em um mundo que se pauta ou é pautado por aquilo que você possui, você muitas vezes é considerado, valorizado, estimado, querido, visto, né? Se você tem posses, se você tem status social, se você tem fortuna, se você tem dinheiro, se você de fato possui bens. Então, essa sociedade, ela cada vez mais se pauta pelo materialismo, né? Pelo acúmulo, né? de fortuna, de dinheiro. Então a gente vai ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Aliás, nós já lemos e vimos aqui a palavra de Deus dizendo, e inclusive advertindo os ricos. A riqueza em si não é pecado, não é errado, está tudo certo. Mas que os ricos, eles não vivem em função do dinheiro, que a sua riqueza não os tenha, os domine, né? E que eles não passem a partir dessa condição social privilegiada, elevada, que possam assim desprezar as demais pessoas, pensando que, né, as pessoas elas são quase que objetos, né? São quase que produtos e podem ser compradas por dinheiro. Então, a Bíblia já traz para nós essas orientações e advertências. Então, vamos lá, né? A gente precisa entender qual a perspectiva bíblica para lidarmos com o dinheiro, né? O trabalho e os bens materiais, eles devem servir as pessoas, né? Trazendo conforto e melhor qualidade de vida. Como eu disse, tem nada de errado. Pois Deus nos chamou para sermos produtivos e para suprir nossas necessidades e daqueles, né, que são carentes. Mas isso não pode ser feito em detrimento dos relacionamentos, principalmente, como a gente está pontuando aqui, familiares. E eu peguei alguns textos aqui só para mostrar como que a Bíblia propõe, né, ela aconselha, ela dá o caminho do equilíbrio, na verdade. E eu quero ler nessa sequência, inclusive, que eu escrevi aqui, para que a gente possa estar compreendendo esse equilíbrio bíblico, né? Ou seja, como diz lá o próprio Provérbios, lá no último capítulo, se não me falha a memória, ou é o capítulo 30 ou 31, né? O último ou penúltimo capítulo, e tem lá um sábio que ele diz: Senhor, duas coisas eu peço ao Senhor: o Senhor não me dê a pobreza, para que eu não, né, lance mão do teu nome e venha roubar, mas o Senhor também não me dê a riqueza, para que eu também me perca nessa situação de riqueza. Me dá o pão cotidiano de cada dia, o que eu preciso, né? E é bem interessante que Paulo reforça isso aqui em Timóteo, que nós lemos, no capítulo 6. Ele diz, né, nós, se tivermos aquilo que supre as nossas necessidades, vamos estar contentes com isso. Não que, repito, a riqueza, não que o desejo, né, de ter posses e que isso traga conforto, né, para os nossos e também, como a gente falou, para ajudar outras pessoas, não tem nada de errado, mas esse é o ponto. Não pode ser em detrimento das relações e principalmente na nossa família. Então vamos lá, começando lá por Provérbios, capítulo de número 6, versos 6 a 11, falando aqui que a Bíblia, ela adverte, ela repreende o preguiçoso, né? Só para a gente entender o valor do trabalho, como Deus de fato nos criou para sermos produtivos, né? Para que possamos trabalhar. O trabalho não é uma maldição, né? O trabalho, como alguns pensam, né, é resultado do pecado de Adão. Não, antes do homem, o ser humano, pecar, Deus já tinha colocado ele no jardim do Éden para lavrar a terra. Então já exercia lá algum trabalho, né? A lavoura, né? Possivelmente, inclusive daí vem o termo lavor, né? Labor, né? O trabalho em si, né? É que a gente pegou muitas vezes um conceito lá da era medieval, né? O termo trabalho, trampo, né? Que vem aí de um instrumento de tortura chamado de tripalium. Então a gente fala, né? Vamos trabalhar, vamos para o sofrimento, vamos para a guerra, vamos matar um leão cada dia, né? Como se o trabalho fosse algo maldito, algo ruim. Não é, irmãos.
né? O que acontece muitas vezes é que, infelizmente, muitos trabalham e não têm o sustento necessário, né? Muitos, eles de fato, muitos não fazem o que gostam, né? Fazem o que dá para fazer porque tem que sustentar a família, tem que comer, mas tem essas questões. Mas o trabalho em si é uma bênção de Deus, né? Então, Provérbios capítulo de número 6, versos 6 a 11, diz assim, ó, vamos lá. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquerejando, um pouco cruzando as mãos, para estar deitado. Assim te sobreverá a tua pobreza como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. Veja que coisa interessante, né? Nesse primeiro texto, no verso 6 e o 7, vai falar aqui sobre as formigas, né? A prudência das formigas, esse trabalho prudente das formigas, inclusive ajuntando em um período do ano, porque, entre aspas, né, sabe que em outro período não vai haver. Então, olha só, a poupança, o pensar no futuro necessariamente não é algo errado. Como eu disse, errado é a gente fazer isso, sacrificar o presente a ponto que não haja nem futuro, né? Tem pessoas que trabalham tanto, tem pessoas que querem juntar tanto bens materiais, conquistar suas coisas, mas não vai haver nem futuro na família para que eles desfrutem aquilo, porque os filhos muitas vezes não são criados como deveriam, né? O casamento se desfaz no meio desse caminho e tal, então fica uma coisa sem sentido. Então aqui a Bíblia diz sobre o trabalho, né? E adverte sobre os preguiçosos. Só que vamos também ver um outro ponto, agora lá no Novo Testamento, em Lucas, capítulo de número 12, versículo número 15, quando um homem chegou até Jesus e pediu para que Jesus intervisse, né? Num pleito, possivelmente de herança que estava sendo dividido com seus irmãos e devia ter alguma dificuldade lá. E ele perguntou, Jesus, o senhor me ajuda nisso aqui, o senhor intervém nisso aqui? Aí Jesus disse, não, eu não vim para resolver esses negócios aí de vocês, não. Só que Jesus aproveita a ocasião para ensinar algo precioso aqui, que está no verso de número 15, do capítulo 12 de Lucas, que diz assim, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que é o amor, é o apego excessivo ao dinheiro, a avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Então olha que coisa interessante. A vida não pode ser pautada, né, em função, não pode ser movimentada em função dos bens materiais. Nós não existimos para as riquezas existem para nós. Nós não trabalhamos, né, para juntar bens se esses bens não nos fazem bem, usando aqui alguns trocadilhos, só para a gente entender o equilíbrio que a Bíblia propõe. Ainda no Novo Testamento, em Timóteo, voltando lá, né, em Timóteo que nós lemos no início, só que agora no capítulo de número 5, versículo de número 8, né, porque a Bíblia de fato diz sobre essa. Então a gente vai intercalando aqui, ó, sobre a preguiça, sobre os bens não ser o que consiste a vida humana, né? Não é o possuir os bens, não é isso que é o mais importante na vida humana, mas por outro lado também aqui Paulo adverte aqueles que não se esforçam, aqueles que não se empenham, aqueles que não procuram dar para a sua família o melhor que eles podem, na questão do cuidado, da providência, nesse sentido dos bens, né? Uma casa, seja de aluguel própria, né? Roupa, alimentação, lazer, educação, enfim, nós sabemos que é um custo muito elevado, ainda mais esse mundo que nós vivemos, um país que nós vivemos aqui, onde a corrupção suga, né, todas as estruturas sociais que poderiam amenizar esse impacto, a pobreza e as dificuldades, né, de muitas famílias, mas enfim, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 8, diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então veja que coisa interessante, a Bíblia também adverte pessoas que elas negligenciam o cuidado das suas famílias nesse quesito dos bens materiais. Ainda em Timóteo, ainda em 1 Timóteo, vamos um pouquinho para frente, capítulo de número 6, eu vou fazer aqui uma leitura, né, corrida, no sentido que eu não vou comentando, né, eu apenas vou lendo
E o próprio texto, eu penso que ele é muito elucidador, é muito claro, né? Ele já traz para nós aqui uma noção boa, né, daquilo que o escritor ele quis passar, sem muitas interpretações, muitas necessidades de interpretações. Vamos lá ler 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 3. Nós vamos ler novamente aquele texto inicial, mas agora ele de uma forma mais completa, dentro do seu contexto. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho à parte dos tais. Veja só, mas é grande ganho a piedade com contentamento, satisfação, né? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição da ruína. Veja bem. Aí conclui aqui, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, olha o que a Bíblia diz para os homens, as mulheres de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mantendo-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o seu tempo mostrará a bem-aventurança, o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Mas vamos lá. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam de boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então esse texto ele é muito rico, ele é muito vasto. Ele aborda diversos desdobramentos sobre de como nós lidarmos com o dinheiro. E aí fica o meu incentivo, inclusive, para que você estude um pouco mais sobre esse texto. Não é o meu propósito explicá-lo por os pormenores aqui, mas apresentá-lo a vocês, para que vocês tenham aqui o contato com o texto que, de uma forma tão rica, apresenta para nós aí todo esse caminho, como lidarmos com a questão do dinheiro, né? Mas vamos continuar aqui, voltando um pouquinho, nós estamos em 2 Timóteo, a gente vai para 2 Tessalonicenses, vou só voltar um pouquinho, capítulo 3, né, versículos de número 6 e 12, porque sempre tem essa questão, né? Mas a gente não busca riqueza, então, e a questão do outro extremo, né? Aqueles são muito acomodados, então é por isso que eu estou fazendo aqui essa alternância e esse equilíbrio. Aqui em 2 Tessalonicenses, eu acho bem interessante, o mesmo apóstolo Paulo, né, o mesmo escritor de Timóteo, ele diz o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso 6 ao verso 12. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aí, o que é esse andar desordenadamente? Ele vai falar aqui para frente, a gente vai perceber. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, mas de graça, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade
mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Veja que coisa interessante. Vamos até o 12. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É simples. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, ou seja, se desordenadamente eram pessoas ociosas, né? O termo aqui é um pouco pesado, mas eram vagabundos. Eram pessoas que não queriam trabalhar, não queriam fazer nada, num pretexto de, não, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, né? Ou se aproveitava aí da generosidade de alguns irmãos, né? Então, aqui Paulo dá essa advertência, mas continuando o texto aqui do verso 11. Não trabalhando, né? Esses que andavam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o próprio pão. Então, só para a gente entender aqui essa dinâmica e esse equilíbrio. E aí vou finalizar, né, nessas referências sequenciais, lá em Provérbios, capítulo 15. Então, a gente volta lá no Antigo Testamento, esse livro de sabedoria, né, esse livro de conselhos e instruções sábias para como se viver de uma forma prudente, de uma forma sábia mesmo, inteligente, né, enquanto aqui estamos. Provérbios, capítulo 15, versos 16 e 17, diz assim, amados: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele ódio. Então a Bíblia nos traz aqui esse equilíbrio, né, perfeito aqui sobre a questão dos extremos da preguiça, da pobreza, né, e o extremo também de buscar de uma maneira inadequada as riquezas em detrimento, né, da sua própria vida, né, como a gente falou aqui, dos relacionamentos e do próprio convívio familiar. Então é necessário que o casal sempre converse, né, sobre as finanças e administre de forma sábia e em comum acordo. Embora os dois possam gerar rendas, né, sempre a perspectiva é que a renda é da família e não apenas do indivíduo, né, como também deve ensinar os filhos sobre essa realidade bíblica. Então eu observo e eu vejo alguns casais que eles têm, né, suas profissões individuais, os dois trabalham, geram rendas e muitas vezes não se conversam e cada um tem a sua administração independente, né? Cada um é dono do seu próprio dinheiro e não se organizam, não entendem que, embora sejam duas rendas geradas por dois indivíduos, mas estão dentro de um casamento, são uma só carne, então a renda é uma só. Devem, né, estar entendendo dessa forma, é a forma bíblica. Essa forma de que eu tenho meu dinheiro, você tem o seu dinheiro, isso não é um pensamento, né, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, daqueles que querem viver de uma maneira bíblica. Não é o pensamento bíblico, tá? Isso é um pensamento gerado pelo individualismo, pelo materialismo do nosso tempo. Então, assim, também tem as questões onde, por exemplo, grande parte das nossas famílias, né, ainda apenas um gera renda, e via de regra o marido, e muitas vezes esse marido aqui não supre as necessidades da sua esposa precisa ficar mendigando, por assim dizer, né, fazendo malabarismo ali, às vezes na administração, quando ela administra, né, e até fazendo um caixa 2 para comprar coisas básicas, porque o marido ele não entende seu papel de suprir a necessidade da sua esposa, que é nada mais do que dever, obrigação, né? Então nós temos vários desajustes na questão da administração, de como lidar com o dinheiro em família, no casal, e ensinar isso aos filhos, inclusive, né? Os nossos filhos, eles precisam entender, à medida do, lógico, que vão crescendo, a importância, como lidar com o dinheiro, eles precisam entender, e nós não podemos mimá-los, né? Pode-se ter condição financeira, mas não se deve dar para o filho, mimando esse filho, e de uma forma até muito desproporcional, bens que ele não tem nem noção daquilo, e que aquilo representa, muitas vezes, o sustento de uma família toda, né? Um salário mínimo, por exemplo, seja um tênis, alguma coisa, pode-se ter, não tem problema, pode-se ter muita condição financeira, mas os filhos precisam entender o valor de tudo isso. Precisa entender o valor de cada dinheiro, precisa entender a realidade, ainda que não seja a sua, e graças a Deus, nós não estamos aqui dizendo que a miséria, a pobreza, isso é virtude, claro que não, mas a realidade em torno, né, dessa família, a realidade é outra, né?
grande parte, não só do nosso país, Brasil, do mundo, são constituídos de pobres, de pessoas que têm suas limitações financeiras, suas dificuldades. E aí a gente precisa se solidarizar, a gente precisa entender, no começo aqui da minha aula, eu falei que nós precisamos trabalhar para não só sustentar os nossos prioridades, mas que a gente também ajude o carente. É isso que a Bíblia manda, é isso que a Bíblia nos aconselha a fazer. Então que nós possamos exercer generosidade também, não gastar dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, aquilo que não gera vida, aquilo que não faz a manutenção do relacionamento. Nós não podemos, canalizar os recursos que Deus tem nos dado dessa forma. Então a gente precisa ter essa clareza, esse discernimento bíblico a respeito do dinheiro, tá? Vamos então entender essa dependência, como eu estou colocando aqui, colocando alvos e dependência. Então, primeiro os alvos. Quais são os alvos da nossa vida? O que nós queremos ser como família cristã, como servos de Deus, onde nós queremos chegar. E aí nós vamos trabalhar a respeito disso. E aí o dinheiro é fundamental, como lidar com o dinheiro, a perspectiva do dinheiro, como se vive para gerar essa renda, e o que está me custando nisso é fundamental se nós vamos chegar lá ou não. A dependência de Deus é que deve ser a nossa referência maior. Nós sabemos, nós lemos aqui em um dos textos, me parece que é de Timóteo, me vem agora à memória, Timóteo mesmo, 1 Timóteo capítulo 6, é que eu li 2 vezes, então fixou um pouquinho mais aí. Verso acho que é 17 de alguma coisa, que diz o seguinte: digam aos ricos desse mundo para não se prenderem às incertezas da riqueza. Uma riqueza incerta, Nós confiamos em Deus, não confiamos nos nossos empregos, Nós não confiamos na nossa economia, nós não confiamos nos bens que nós temos, que vamos conquistando. Nós confiamos em Deus, nós sabemos que é Deus que nos sustenta em toda e qualquer ocasião, como Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo de número 6, para não andarmos ansiosos, para não estarmos demasiadamente preocupados com o futuro, com o que há de comer, de beber, ao mesmo tempo que nós temos, como nós vimos na Bíblia aqui, a nossa parcela de responsabilidade, de empenho, de esforço, buscando uma profissão melhor, estudando um pouco mais, se especializando como o profissional, enfim, aquilo que depende de nós, mas em última análise, em última instância, nós sabemos que é Deus que faz isso, ou seja, que nos dá o pão de cada dia, que nos sustenta, tem um texto lá em Salmos que ele vai dizer que enquanto nós descansamos, Deus trabalha por nós. Em vão vigia a sentinela se Deus não guardar em casa. Se eu dormir tarde, acordar cedo, comer o pão de 2, mas se Deus não me abençoar, isso não tem sentido. Voltando ao Antigo Testamento de Provérbios, o último texto que eu li lá de Provérbios naquela sequência, vai dizer que é melhor o quê? Um pratinho de hortaliça, de alface, de legume, mas ali há amor, a paz, a prosperidade. Ela não quer dizer acúmulo de riqueza, ela pode incluir isso. Mas a prosperidade, principalmente, que a gente usa muito a palavra hebraica shalom, é traduzido por paz, mas é o entendimento de prosperidade, que é a paz também, A paz, a harmonia em todas as áreas da vida, mas é melhor que haja paz com pouco do que muita coisa, mas briga, ódio, desentendimento, não há essa vida compartilhada. É isso que a Bíblia nos ensina a respeito disso, e aí sim nós vamos estabelecer alvos adequados para a nossa vida. E aí vamos colocar aqui também outro ponto, Então, primeiro, como lidarmos com o dinheiro, como a gente deve organizar a nossa vida a esse respeito, com equilíbrio, nunca em detrimento das relações. Há ocasiões emergenciais, há períodos, de repente, de algumas crises financeiras, e é preciso se intensificar, sim, mas que isso não seja um estilo de vida, que não seja uma proposta de vida, que isso não seja meu objetivo de vida, Então a gente sabe, e aí que tem altos e baixos e algumas dificuldades que a gente vai ali adaptando, mas temporariamente, não como um projeto de vida. Este é o ponto, tá? Exercendo a dependência de Deus por meio da oração. Acho isso aqui muito importante também, para que a gente possa entender como nós vamos chegar nesse objetivo, nesse propósito que nós estabelecemos, para onde nós vamos querer chegar com a família, De uma forma equivocada, de muitos pensarem a respeito da oração,
sendo mecanismo, né, de se obter coisas de Deus, impedem os casais e na família, né, que a oração seja uma disciplina que envolve toda a família, né, a demonstrar a dependência de Deus e a preocupação de sempre sujeitar a vontade de Deus, né, e que seu coração seja cada vez mais sensível na condução do Espírito Santo. Então, o fato de grande parte dos cristãos entenderem de uma forma totalmente equivocada a oração, o propósito da oração, né, a dinâmica da oração, eles entendem que se orar mais, Deus ele vai abençoar mais naquilo que eles estão pedindo. E não é isso, né? A Bíblia ensina, na verdade, que nós precisamos orar para que o nosso coração, a nossa vida, para que haja uma sensibilidade em nós e enxergarmos a vontade de Deus. E nos sujeitando a essa vontade de Deus, possamos então viver segundo a vontade de Deus, a glória de Deus, e renunciando inclusive a alguns desejos nossos, né, alguns anseios nossos. Então a oração não é para eu conseguir coisas que eu não conseguiria sem Deus. A oração não é para reverter situações adversas que eu não consigo reverter e por isso eu recorro à oração. A oração não é um mecanismo de mover a mão de Deus. A oração, ela não é uma muleta para que eu não possa fazer a minha parte. A oração não deve ser esse entendimento de que se eu orar bastante, se eu orar certo, Deus vai fazer. Não, amados. A oração, ela envolve relacionamento antes de qualquer coisa. Oração é relacionamento. Então, muitas vezes nós não oramos, casais não oram juntos, casais de cristãos, né? Muitos deles oram individualmente, né? Mas eles não oram juntos como casais, não oram como família, na mesa, em situações de crise, não envolvem os filhos, né? Para que eles possam nutrir, ensinar os filhos sobre essa dependência de Deus, né? Para que eles possam entender quem conduz essa família é Deus, né? O pai pode ser aquela figura de liderança, a mãe pode ser aquele apoio, né? Só que os filhos precisam entender e toda a família precisa viver nessa perspectiva. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos guia, é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos sustenta em meio dessa crise aqui. Então é isso que precisa ser nutrido, essa dependência de Deus, amados. A oração é muito mais um exercício interno e uma disciplina interna de auto-humilhação, a semelhança do jejum, por exemplo, né, de auto-humilhação, para que eu possa sempre estar subjugando a minha velha natureza, porque o Tiago diz, por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês querem gastar nos seus próprios deleites. De onde vem as guerras de vocês, as perdas de vocês? Então, olha que coisa interessante, amados. Jesus nos dá um exemplo. Jesus nunca orou de uma maneira a se livrar de alguma situação. Jesus nunca, ele usou, né, da sua prerrogativa que tinha como filho único, unigênito de Deus, para conseguir privilégios, para se safar de situações adversas. Os discípulos que entendiam isso, Jesus corrigia eles toda hora. Não, se eu quisesse, eu oraria o Pai e aconteceria isso, aquilo, mas não estou me sujeitando ao Pai. Em grande agonia, Jesus até ele expressou a vontade do seu coração, né? Diante da crucificação, um negócio inimaginável para Jesus, porque era santo, era puro, era inocente, né? Não era qualquer um que estava sendo crucificado ali, né? Então, para Jesus isso pesou porque ele estava carregando os pecados de toda a humanidade, não só presente, toda a humanidade existente do começo até o fim dessa história aqui, dessa criação. E aí Jesus disse, Senhor, se for possível, passe-me esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então, a oração, em última análise, é sempre para se sujeitar à vontade de Deus, ainda que ela não corresponda com a nossa. Talvez o não viver, né, com esse discernimento uns com os outros é o que tem impedido de orar em família. Então, muitas vezes, o casal não ora junto, porque imagina só, brigado, não se respeitam, não se cuidam, né, não tem esse carinho, como que vão orar juntos? Não ora não. E aí um texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, né, vai falar a respeito disso. Então, assim, o esposo, o marido, ele precisa viver com esse discernimento na vida cotidiana, na vida comum, sabe? Essa vida mesmo do ordinário, do dia a dia, das coisas simples, do cuidado,
da observação, da preocupação, da convivência no lar. É isso que o Pedro ele pontua aqui quando ele diz sobre viver a vida comum no lar. Então, 1 Pedro capítulo 3, verso de 1 a 7 diz assim: igualmente, vós, maridos, coabitai com ela, com a mulher, com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Uma versão vai falar que viver com discernimento na vida comum. É bem interessante isso aqui. Para que as suas orações não sejam impedidas. Não é nem a ideia que o marido vai ter a sua oração diante de Deus impedida. Isso também pode ser. Mas a questão é que o casal e a família não vai orar juntos. Não tem como. Brigas, discussões, desavenças, egoísmos não permitirá que haja esse ambiente, essa harmonia. Então precisamos de fato ter essa dependência, né? Isso seja exercitado no coletivo, na família, casal e os filhos, né? E nós precisamos ensinar os filhos a orar. Então, ensinando os filhos a orar. Ao ler aqui 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, vemos que Paulo remonta a fé de Timóteo, né? Tanto a sua mãe como a sua avó Loide. Está lá em 1 Timóteo 1:4. Tá? As Escrituras deixam claro que nós precisamos aprender a orar. Portanto, uma das grandes responsabilidades que os pais têm é ensinar seus filhos os princípios e práticas da oração. Então, nossos filhos, como tantas outras coisas, eles precisam aprender a orar também, precisam aprender a ler a Bíblia, precisam aprender a exercer generosidade, a exercer perdão, precisam aprender as coisas, o cuidado, né? No coletivo. À medida que vão crescendo, tem que arrumar a cama, tem que pôr lá um lixo lá fora, enfim, tem que lavar uma louça, tem que varrer uma casa, ajudar nas tarefas domésticas, ensinando responsabilidade. A criança precisa ser ensinada a respeito de tudo, mas se deixar ela solta, ela vai aprender, a tendência é aprender tudo errado. Isso é um fato. O errado não precisa ensinar, deixa ela seguir o curso dela e ela vai aprender tudo errado. Não se preocupa não. Vai para o caminho do erro, ela já sabe o caminho do erro, então vai. O que precisamos fazer é fazer essas correções antecipadas, sem que, inclusive, precisa-se errar para depois corrigir. Não, mas nós precisamos aprender para não errar. Não é errando que se aprende. Quem espera sempre e se pauta por errando que se aprende, vai estar, na verdade, trazendo sobre si, sobre seus filhos, coisas desnecessárias. Sequelas, consequências desnecessárias. Então precisamos ensinar a orar. Nossos filhos precisam, né, nos ver orar conosco, né, ensiná-los a orar nesse sentido que é o princípio e a prática, não é uma reza feita, não é isso. A princípio, né, os meus dois filhos aqui, a gente tinha aliás até hoje, né, pequenininho, o maior não, ele já entende que é o coração dele, é o entendimento que ele tem da Bíblia, que deve ser o conteúdo da sua oração, né? Mas pequenininho não. Então, a semelhança do maior, quando era pequeno, e esse segundo aqui, aí a gente ensinou uma oraçãozinha assim, bem simples, né? Bem básica, agradecendo a Deus, e tá tudo certo, né? Então, não é só ensinar, não é ensinar essa forma de uma reza, né? De algo decorado, mas de fato é ensinar o princípio e a prática da oração. Por que se ora? A quem se ora? Né? Quais são os princípios da oração, na oração? Como eu disse, corrigindo todas essas distorções aí que grande parte dos cristãos eu observo que não entendem o princípio da oração, o porquê da oração, as motivações da oração. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos, tá? E a gente precisa estabelecer as metas corretas, né? Então, infelizmente, muitas pessoas não têm metas em suas vidas, né? E assim vão vivendo assim, por um direcionamento e não experimentam o progresso positivo. Ou seja, eles não estabeleceram um alvo e vão, né, trabalhando até chegar nesse alvo. Não, vão vivendo ano após ano, agora a gente está no final do ano, né? Não se faz um balanço do que se viveu, do que se fez no ano, né, que está se findando, né, para ver o que precisa ser melhorado, aperfeiçoado, corrigido, né, interrompido, continuado. Então é esse balanço, né, que a gente tem que fazer sempre ou de quando em quando. Então a gente precisa estar, de fato, estabelecendo essas
essas metas corretas. Deus, ele planejou a sua obra e trabalha dentro do seu plano. Olha que coisa interessante, lá em Efésios capítulo de número 1, né, Paulo aqui, ele nos dá um indício de que Deus, ele tudo que fez com um propósito bem específico e definido, nada aleatório. Então Deus não vai assim, não, sabe, tá meio perdido e vamos ver. Deus não é brasileiro, não dá jeitinho, não age de improviso. Nós agimos de improviso por falta de uma série de elementos também, nós não controlamos uma série de coisas, né? Mas naquilo que compete a nós, a gente precisa estar organizando minimamente. Essa ideia de que aquilo que é organizado não pode ser do espírito, não pode ser espiritual, não é de Deus, isso é um engano, amados. Deus, ele não tem essa natureza. A natureza de Deus, na verdade, é fazer as coisas organizadas. Veja que coisa interessante. Da natureza a tudo, né? Efésios capítulo 1, verso 11, diz assim: Nele digo, em quem também fostes feito heranças, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Né? Então, essa questão de predestinação aí é mal compreendido por alguns, mas é aquilo que Deus destina antes, porque Ele organizou, porque Ele tem uma meta, porque Ele tem um objetivo, Ele tem um alvo, estabeleceu lá na frente, e Ele vai conduzindo todas as coisas, as pessoas. Deus, ele não foi pego de surpresa quando o homem pecou, né? Já estava tudo certo. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi sacrificado, seu sangue já foi conhecido pela Trindade, então estava tudo certo. As metas, elas são importantes, porque cada indivíduo pode se comprometer com ela. Eu acho interessante esses pontos aqui. E a gente vai ver aqui, né, vários pontos aqui. Então, por que são importantes as metas? Cada um vai se comprometer, o homem, a mulher, né, o marido, a esposa, os filhos, cada um vai estar comprometido, porque temos onde chegar e todos têm a sua parcela de responsabilidade, deveres, né? E é interessante isso, porque nós sabemos onde queremos chegar como família, como pais, como casal, né? Então, estabelecer um relacionamento profundo, primeiro ponto aqui, ó, estável e maduro, baseado em confiança, amor, respeito mútuo e comunicação livre. Tem dois textos aqui, só para referência, para vocês lerem depois. Efésios capítulo 5, versos 22 e 23, e 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Inclusive já lemos esse texto, mas só para reforçar aqui uma referência a respeito desse pensamento. Estabelecer um relacionamento profundo. Olha uma meta aqui, para toda a família. Estável, maduro, baseado em confiança, amor, respeito mútuo e comunicação livre. Então, quando surgir alguma situação, a gente precisa entender qual é a nossa decisão, como nós vamos nos comportar. Tem que estar dentro desse princípio, disso que nós estabelecemos, desse comprometimento nosso, porque nós queremos chegar lá na frente. Olha o segundo ponto aqui que eu anotei. Mostrar a Deus e aos outros algo da relação gloriosa que existe entre Cristo e sua igreja. 1 Coríntios 11, 3, Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. Até repete lá em cima, né? Só que é extraído outro ponto lá. Então, como família, se nós vivemos dessa forma, como a Bíblia está nos ensinando, nos aconselhando, como Deus quer que nós vivamos, a gente vai de alguma maneira mostrar essa relação, amados, porque é tão forte, é tão profundo, né? Deus, ele tem um olhar tão, assim, dá tanta importância sobre essa questão de família que faz a comparação entre Jesus e o seu povo. Olha que coisa interessante. Então nós vamos mostrar aos outros essa relação que existe entre Cristo e a igreja, né? O esposo e a esposa, quando nós vivemos com esse comprometimento em família. Terceiro ponto, estabelecer um lar em que Cristo é a figura central, criar filhos na disciplina e orientando-os sobre o Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4, né? E Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 9. Então, Efésios capítulo 6, verso 4, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 9, vai falar isso, né? Então, estabelecer quem é aqui que manda no negócio. É o pai, é o homem, a mulher, são os filhos, os reizinhos da casa? Não, é Cristo, a figura central. O que Jesus pensa, eu como esposo nessa situação, o que Jesus pensa, a esposa como mãe na situação, o que Jesus pensa
como filho nessa situação, os pais, enfim. Jesus é a figura central ali. Então tudo precisa ser feito de acordo com aquilo que Cristo ensina. Precisamos buscar isso. A gente precisa ter essa referência máxima na nossa vida, Jesus. Nossa casa precisa glorificar a Cristo. Nós precisamos tomar nossas decisões, os nossos comportamentos, eles precisam ser aquilo que reflita a natureza de Cristo. Outro ponto, estabelecer uma comunhão íntima na adoração e no serviço do Deus vivo entre a comunidade, né? Isso se aprende em casa. Como eu falei, em casa que se ensina, né? O cuidado coletivo, a responsabilidade de cada um nesse espaço de comum convívio, onde todos ali desfrutam. Então a gente vê, tem um ditado que diz: aquilo que se faz na sala se mostra na praça, né? É algo assim. Então assim, os nossos filhos muitas vezes são mal educados, jogam lixo lá no lugar indevido, destrói o patrimônio da igreja, as cadeiras, alguma coisa assim, porque em casa não são ensinados. Então isso é deriva, é fruto, é resultado de que em casa isso não é ensinado. E a gente precisa, como eu falei, instruir a respeito disso, né? A comunhão, nós estamos num espaço. O que é a igreja? Nada mais é do que a multiplicação dessas famílias reunidas em outro lugar. A igreja é isso. São várias famílias que elas se reúnem e estão no mesmo lugar. Então são várias famílias. Então é a grande família, né? É a família, tá certo? De Cristo, né? Constituído de várias famílias nucleares. E a gente precisa ensinar os nossos filhos antes que eles lá cheguem. Ou seja, nossos filhos precisam ser ensinados sobre comunhão íntima na adoração, né? Que eles possam também se comportarem em alguns espaços, tenham reverência, tenham respeito, tenham consideração, e no serviço também, né? ao Deus vivo, porque não se serve a Deus apenas numa liturgia, não é isso que eu estou pontuando. Se serve ao Deus vivo na comunidade. A comunidade ela extrapola, inclusive, as paredes da igreja, né? Estabelecer um testemunho coletivo, é bem interessante isso, né? Quando Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 5, é registrado em Mateus capítulo 5 que Jesus falou, verso 13 a 14, ele diz, né, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. É bem interessante. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Perceba que os pronomes eles estão no plural, né, referindo-se ao nosso testemunho em conjunto. Tá? Amor familiar, hospitalidade, bom trato uns com os outros, poderão tocar a vida dos outros. Então isso aqui é muito interessante. Estabelecer um testemunho coletivo, como nós tratamos nossos filhos, os vizinhos. Eles percebem como nós acolhemos as pessoas, os vizinhos, e as pessoas chegam até nós. Isso é um testemunho poderoso, como nós tratamos um ao outro com respeito. Os pais tratam os filhos, os cônjuges se tratam, os parentes como são tratados, sogro, sogra, cunhado, né? Tem esses conflitos, me parece, aí, nesses relacionamentos. Então isso tudo é um testemunho poderoso. Isso pode tocar a vida dos outros. Vocês, no dia de hoje, né, estabelecendo esse alvo adequado, estabelecendo aí como nós lidamos com o dinheiro, como nós lidamos na dependência de Deus, como nós ensinamos nossos filhos a orar, como nós dependemos de Deus na oração, como nós vivemos, estabelecemos, né, na nossa família alvos, metas, e vamos trabalhar para isso. Uma das palavras que nós usamos, inclusive, abordamos, né, nesse estudo nosso aqui, do hebraico, que é traduzido para a família, porque nós falamos que tem 4, né? Então, Mispaká, Bait, Elef, e agora não vou lembrar. Elef, Mispaká, Bait, e tem outro lá. Mas um deles, me parece que é o Mispaká, traz a ideia de construir. Ou seja, família não acontece sem esforço, sem planejamento, sem empenho, sem dedicação. Não vai naturalmente. Como a criança não vai naturalmente, o que a tendência é fazer tudo errado, também se a família não for direcionada, se não houver investimento, se não houver planejamento, se não houver manutenção, se não houver empenho, é natural que aquilo vai se acabar, aquilo vai piorar. O desgaste vai ser ano após ano até culminar no divórcio, no adultério, os filhos se perdendo e não entendendo, né? Ou não foram inseridos no contexto saudável. Isso é o natural. Isso não precisa fazer esforço. Só vai. Só vive.
que aí o ruim é certo lá na frente. Agora, se nós quisermos, é o que nós queremos, que nós possamos experimentar a graça de Deus sendo derramada na nossa família, a ponto de que valha a pena, e muito vale a pena, e vale de fato a pena, o esforço, a dedicação, porque é nesse contexto que Deus nos molda como homens, como mulheres, como seres humanos, como discípulos de Cristo. É nesse contexto que eu sou mais desafiado a ser um servo de Deus. Nos bastidores, onde as pessoas não nos vê, não nos aplaudem, não nos recompensa, mas como disse Jesus, que algumas disciplinas da nossa vida precisam ser no privado. Vai se mostrar naturalmente. Entra no teu quarto, ora o teu pai que te vem em oculto, faz essas coisas dentro da sua família, lá no seu lar. Isso vai reverberar naturalmente, porque é lá, amados, que é o maior desafio. É aqui que a gente precisa estar focando as nossas forças, investindo nossas energias, nosso empenho. É no convívio e é na nossa família. Não há bem mais precioso para um cristão do que seu casamento e os seus filhos. E o resto tudo deriva disso. Não há coisas importantes, mas não há algo mais importante. Não há uma outra prioridade. Essa é a prioridade. Tudo tem que se desdobrar disso, se desembocar, né, nas outras realidades. Aí sim valerá a pena. Deus abençoe a todos vocês e as nossas famílias em nome de Jesus. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus